Fala, visionários! Estamos aqui hoje, né? Mais um podcast, VisãoCast aqui, trazendo uma pessoa, assim, muito inteligente, uma pessoa que tem vários insights aí para trazer para nós. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecer a história de um amigo que eu tenho conhecido aqui, falar com você, um cara sensacional. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que tem mais de 20 livros publicados, assim, um cara que tem muita coisa para poder ajudar a gente aí, né? Estou falando aqui do nosso amigo Regis. Olha, a responsabilidade é grande essa sua apresentação aí. Na verdade, vai trocar uma experiência, né? Porque a vida é troca e aprendizado. E falar um pouquinho da nossa trajetória, né? Sim. Também aprender com você, que é um cara que eu sigo, uma pessoa inteligente. E a proposta do seu podcast é uma proposta extremamente inteligente, porque podcast temos vários, né? E na nossa região aqui, você é um pioneiro e com uma mensagem muito positiva. Então, é um prazer estar aqui. Na verdade, a gente quer realmente trazer essa ideia de empreendedorismo, né? Que eu também comecei muito cedo e vejo que tem muitas oportunidades que precisam ser exploradas, né? E as pessoas, às vezes, têm muito medo de começar. E o objetivo nosso com o podcast aqui é exatamente isso, trazer pessoas de sucesso, pessoas também, assim, que tiveram, né? Venceram na vida, que às vezes começaram do zero, outros que já começaram com sucesso já mesmo, né? Às vezes dos pais, não sei, enfim. Então, o objetivo nosso é esse mesmo, trazer pessoas aqui que são referências, para poder impulsionar as pessoas a realmente começar a empreender. Esse é o objetivo nosso com o podcast, sabe? Trazer essa mensagem mesmo, de coragem, de incentivo, né? Para as pessoas começarem a empreender e é nessa simplicidade mesmo, assim, sabe? Eu acho que você falou uma palavra muito importante aí, simplicidade, né? Porque a gente às vezes quer inventar e fazer o difícil. Você pode ver que os grandes empreendedores fizeram pelo simples. Ele teve dificuldade, porque nós somos principalmente um país difícil de se empreender, mas ideias simples e todos eles começaram simples e se tornaram grandes empresas, grandes empreendimentos, grandes empresários. E aqueles também que começaram simples e não conseguiram, por vários fatores. Ideias que talvez estavam no momento errado. Se você assistir, por exemplo, não esqueça Star Trek, né? Guerra das Estrelas. Em 72, lá naquela época, já tinha um cara simulando um celular. Mas não tinha tecnologia para ter um celular. Então, quer dizer, um cara visionário, no cinema, e formava uma opinião para o que está acontecendo hoje. E aí eu fico pensando, o que vai ser daqui para frente? Muita coisa, né? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre como se adequar a isso, hein? Pois é. Como será? Ô Regis, assim, nós queremos aprender muito aqui, né? Explorar muito de você aí. Mas antes da gente começar essa exploração, vamos dizer assim, eu queria saber a sua história mesmo, cara. Você veio de onde? Você nasceu em Betim, que você hoje é um cara aqui referência em Betim, né? Quero saber, assim, você nasceu em Betim mesmo, como é que foi? Fala pra nós aí. Olha, eu nasci em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba. Vim para Betim com 8 anos de idade. E Betim é uma cidade que eu tenho como minha cidade, no meu coração. Eu amo Betim, eu uso essa expressão, amo Betim, porque eu amo mesmo. Amo Betim. De verdade. Betim é minha cidade. Então, com todos os problemas que Betim tem, é uma cidade, né, mas ela acolhe muito bem, mas é uma cidade com problemas sociais muito grandes, por até mesmo receber um fluxo muito grande de imigrantes, e eu tenho Betim no meu coração. Então, assim, me desculpa, Patos de Minas. Né? Mas você também ama, né? Amo, mas um abraço pro pessoal aí do Patos de Minas, né? De Patos de Minas. Dizem que Patos de Minas é o seguinte, quem nasce em Patos é patense, quem fica é patureba e quem sai é patife, né? Mas Betim, eu amo Betim. E eu vim para Betim, aí eu fui trabalhar, cara, no comércio de materiais de construção, estudei na rede pública de Betim, e depois eu fui fazer faculdade, não tinha nem faculdade de Betim, fui estudar em Belo Horizonte, fiz faculdade de administração, quando tinha vestibular, era tão difícil, fiz administração, fiz marketing, aí fui fazer pós-graduação, fiz mestrado e fui para o mundo acadêmico. Eu trabalhando em empresas na área de setor de saúde, de gás e energia, e fui para a educação. Nunca imaginei que eu ia para a área de faculdade. E a coisa também que eu digo, a expressão que eu amo, Betim, uma das coisas que eu amo não é apenas dar aula, mas lidar com pessoas. E eu consegui fazer esse trânsito na academia e na vida corporativa. Então, assim, eu tenho uma empresa também de consultoria, que eu faço consultoria de marketing, área de planejamento, que me levou a desenvolver nessa região de Betim o meu trabalho.
hoje eu lido, né, numa corporação, numa empresa, eu vou falar sobre isso, mas basicamente é isso. A vida da gente, nossa, é interessante. Não, é normal igual todo mundo. É de dificuldade, é com luta, é com dedicação, persistência, né? Minha avó fala uma frase que é importante, assim, aqueles ditos populares. Pedra que muito rola não dá limo, né? Não dá luta. Não se modifica, né? Então a gente tem que esperar um pouco. E essa sociedade nossa é muito ansiosa. E a gente, por mais que seja ansioso, a gente tem que segurar um pouquinho. Então, tem que administrar isso, né, com a gente, acreditar, né? Acreditar, saber o tempo certo das coisas, né? E uma coisa que eu quero deixar uma mensagem, assim, de início, que eu vejo muitas pessoas, isso me preocupa muito, pessoas talentosas, pessoas que poderiam agregar e acrescentar para a nossa cidade, para o nosso estado, para o país, querendo ir embora. E às vezes eu vejo assim, pô, pode realizar no país, pode desenvolver o país. Quer ir embora do país, nem tentou. Ou fracassou e desistiu e acredita que lá fora vai ser melhor. Mas o Brasil é um país que tem muitas oportunidades. A cidade, nós temos oportunidades. É o país da oportunidade, né? É aqui que tem que se fazer, é aqui que precisa de estrada, aqui que precisa de aeroportos, metrô. Então, acho que os governos ajudando e o pessoal criativo que nós temos, eu acho que é aqui. Então, o povo brasileiro, e falando especificamente do mineiro, né? Nada contra os outros, né? Nada de barrismo. Nada, mas assim, realmente o povo mineiro é um povo muito inteligente, igual você falou, e tem, assim, uma forma acolhedora tão diferente, né? Uma forma, assim, receptiva, que isso tem que ser explorado, né? A gente tem que aprender, realmente, empreender e explorar isso, porque isso em nenhum outro lugar do mundo nós temos isso desta forma, né? A forma que o mineiro, ele é realmente nossa diferente. Comida. Você pega a nossa cultura. A culinária nossa, tem que ser explorado isso, cara. Nossa cultura, nossa comida. Olha pra você ver, vamos pegar Betim. Betim você tem indústria, comércio, muito bom, forte. Você tem possibilidades de turismo, você tem possibilidade de desenvolver N matrizes econômicas. Então, assim, é aqui que tem que se fazer. Então, é aqui que precisa. E tem um povo muito criativo. Nós somos um povo criativo. Então, se falando de Betim, agora falando de Brasil, você vai para o Nordeste, para o Norte, para o Sul do Brasil, Centro-Oeste, Sudeste. Então, ou seja, eu sou suspeito de falar, porque eu acho que a gente tem que acreditar, e não estou com papo de político, eu não sou candidato a nada, mas eu penso assim, que a gente tem que acreditar um pouco mais. E produtos, nós temos N produtos que poderíamos nos tornarmos empreendedores, gerar renda. E uma visão que eu acho que falta também um pouco, sabe? Você montar um negócio, ganhar dinheiro para ajudar também as pessoas. Não pensa em ficar rico. Ser um empreendedor, você é um Na verdade, quando a pessoa abre uma empresa, ela cria um contrato social. Ou seja, ela tem que prestar um serviço social. Quando ela faz isso com excelência, o dinheiro é consequência. Né? Então, é um processo natural nisso aí, né? A gente realmente procurar entender o que a gente pode ser, ou como que a gente pode ser interessante no meio social. Não interesseiro, né? Tem gente empreendendo pelo lado do interesse, mas, na verdade, a gente tem que ser, na verdade, interessante, né? Eu vou falar uma coisa aqui que às vezes vai soar um pouco assim, talvez meio lúdico, meio utopia. Mas a pessoa que é empreendedor, ela tem que pensar em gerar uma marca, perpetuar essa marca e pensar também em construir no seu meio social coisas que sejam virtuosas. Exemplo, adotar uma praça, ajudar uma ONG, melhorar a vida, pagar um salário digno ao seu funcionário para que ele possa ir no supermercado, que ele possa ir no comércio e também fazer aquela prosperidade. E pensar em montar marcas que sejam longevas, tipo americanas, empresas americanas como que tem 100 anos, 100 e poucos anos. Então, assim, as empresas brasileiras, elas nascem e morrem muito cedo. Porque muitas das vezes a gente tem um pensamento de não pensar, eu vou pagar impostos, por exemplo. Eu pago muito imposto, mas qual país não paga imposto? Você tem que lutar, não é porque paga imposto, é a sua contrapartida dos impostos que você paga. Então você tem que ir lá cobrar melhor o vereador, cobrar o deputado, olhar, vigiar o poder público executivo para que ele devolva à sociedade o que você está pagando. Agora, pagar imposto é importante. Você perpetuar... necessário. Quem financia o Estado, quem financia a nossa sociedade são os impostos que nós pagamos, como pessoa física e como pessoa jurídica. Mas é importante que você pense assim, vou montar uma marca e vou perpetuar, como a Ford da vida, como empresas americanas, europeias, como a Fiat, por exemplo, empresas que têm um valor. Esse valor vem ao longo do tempo.
Então, quantas empresas nós podemos contar que têm seus valores arraigados realmente? Muitas vezes você monta uma empresa, quer ganhar dinheiro, aí você vai ver a saúde financeira não está legal, não paga imposto e não tem nenhum tipo de contrapartida social. Você sabe o que eu vejo com isso aí, Regis? Assim, sabe? Você falando, a gente começa a ter vários insights, né? A gente vê o seu nível intelectual, né? Não é à toa que você é professor na área acadêmica, né, e tal. E isso é uma dificuldade, é uma barreira, de certa forma, para as pessoas estudar, por exemplo. Muitas pessoas, assim, inclusive a gente até entrevistou pessoas aqui que faz parte, que são amigos, né, nossos aqui do podcast, que assim, que deixaram a escola, mas também estudaram aquilo que interessa dentro do meio deles. E o que eu quero saber de você também, Regis, é o seguinte, hoje você é uma pessoa que tem todo esse know-how, todo esse conhecimento. Mas sempre foi assim? Isso é uma coisa que veio da sua família? Isso você teve esse incentivo dentro de casa? Seus pais tiveram condição de bancar para você, né, para você poder estudar? Ou foi uma coisa que você foi desenvolvendo ao desenrolar da vida? Olha, eu vou te falar para você, não tive existe um fator, se for sobre empreendedorismo na vida, que é fundamental. É porque poucas pessoas têm essa visão, sabe? E é muito interessante você trazer isso aqui para nós, mas assim, eu quero entender até mesmo para outras pessoas. Te ver como exemplo, né? Vamos dizer as assim. pessoas às vezes olham pra gente, né, e falam assim, a barriga não doeu não, esse aí já é filho de rico, foi tudo fácil. Não, tem um tempero na vida que é muito importante. Dos temperos da vida, esses são uns que acho que é fundamental. A necessidade. Eu tinha necessidade de vencer. Eu não venci ainda, mas a necessidade de você dar certo, de você fazer o certo, de você contribuir, de você, se você não pode contribuir, não atrapalhar. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas talentosas que não têm oportunidade. Às vezes a oportunidade não é só financeira, às vezes é um apoio moral, uma palavra. Então eu estudei escola pública. Eu quando era criança, eu fiz uma opção. Cara, não vou perder meu tempo, tudo aquilo que me atrapalha, eu vou minimizar. Então, eu optei jovem não beber, por exemplo, não fumar. E eu foquei nos meus estudos. Claro que eu jogava futebol, eu tinha uma vida social normal, saí com meus colegas, mas cara, eu não posso pegar um vício. Eu não posso pegar nenhum tipo de coisa que vai fazer com que eu me distraia. Então, eu tinha que estudar. E eu via a minha ascensão profissional e pessoal passava pelo estudo. Hoje, você falou uma coisa importante. Estudo não garante nada. Mas o estudo não é um estudo formal apenas. Estou dizendo estudar assim, ler. O que você está lendo? O que você está conversando? O que você tem estudado? E quando fala isso, a pessoa já imagina... assim, de ter que ir para uma faculdade e tal. É igual eu falei, as pessoas que tiveram aqui, até mesmo no podcast com a gente, que não se acostumaram ou não se adaptaram nesse modelo de estudo convencional, sabe? Mas todos eles são pessoas que estudaram dentro do seu mercado, estão tendo sucesso, mas porque são pessoas também aplicadas, né? São pessoas dedicadas. Inteligentes. E tem uma diferença muito grande de diploma e conhecimento. Isso. Né? Formar e formação. O que a gente vê, assim, que as pessoas estão tendo diplomas, tendo formação, não está tendo formação. Eu tenho... ser formado em quê? X, Y, Z. Quando você vai conversar, o universo de conhecimento é pequeno. E você tem que estar todo o tempo aprendendo. Então, com quem que você conversa? Por exemplo, eu estou aqui com você, eu estou aprendendo. Nós temos que ser ensináveis. Nós temos que estar disposto a aprender algo novo. Então, a pergunta, o que você está consumindo? Consumindo assim, você escuta o quê? Você lê o quê? Você conversa com quem? Você vai aonde? Então, se eu consumo coisas que não são importantes para a minha área de conhecimento, de trabalho, para o meu meio, eu estou consumindo coisas que não vai ser importante. Não agrega, né? Nada. Se for dos seus amigos aí, eles estudam coisas que são importantes para eles. E com certeza eles vão conhecimentos gerais, eles vão conhecer outras coisas que agregam. Numa conversa, por exemplo, não é nada mais chato do que você sentar numa mesa, num aniversário, e você vai começar, tá lá, 4, 5 pessoas, você começa a falar de trabalho apenas. Você começa a falar só de um assunto, aquilo é chato. Então você está descontraindo, vamos falar de variedades, vamos falar de coisas que está acontecendo no mundo, vamos falar de guerra que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, mas vamos falar também de o que está acontecendo no teatro, o que está acontecendo na música. Então eu acho que a formação, ela passa muito por isso. E uma coisa eu queria deixar uma observação, que é só você observar nossa cultura.
O que nós estamos produzindo de música? O que nós estamos produzindo de textos? Você vê, por exemplo, hoje uma lacração exacerbada, exagerada, que isso vai para as academias, isso vai para a formação. Então, aquele profissional que não lê, que não estuda, que não aprende uma palavra nova, que não aprende um procedimento novo, ele vai ser o médico de amanhã, ele vai ser o dentista de amanhã. Então, ou seja, nós temos que observar. Então, uma sociedade que ela gera royalties, que ela gera conhecimento, ela gera patente, é uma sociedade que você olha em Coreia do Sul, Japão e em outros países que antes, há pouco tempo, era economias muito fracas, que hoje ultrapassaram até o Brasil, investiram em conhecimento, investiram em tirar da sua sociedade aquilo que muitas vezes não vai gerar valor. Então a palavra é agregar valor. O que você está agregando de valor no seu dia a dia, no seu negócio? Porque tudo é copiável hoje. Né? Hoje você copia, você faz um shampoo, eu vou lá e copio. Agora, o que você agrega de valor? É essa a pergunta. Então, eu, enquanto indivíduo, o que eu agrego de valor em mim? Quando eu vou fazer uma reunião, eu melhoro meu português, eu melhoro a minha escrita. Se eu não tenho isso, é igual aquela história. Ou você é aquele que na mesa consegue contratar o mais inteligente, ou você tem que ser o mais inteligente. Só que isso custa. De toda forma, a pessoa tem que realmente buscar, tem que buscar conhecimento, né? Conhecimento. E você, igual você estava contando aqui, desde criança, você já entendeu que você precisava realmente desenvolver uma técnica e você se disciplinou em cima daquilo, de não fazer só o que gostava, mas aquilo que precisava para você chegar onde você queria. Você determinou um local onde você queria estar ou quer estar e que você precisa de disciplina para chegar lá. E nisso você viu falando, tem que estudar. E observar. E observar. Então eu observava muitas pessoas, não só pessoas estudadas, para não parecer assim, nossa, não, pessoas simples. Pessoas assim que todo mundo é um sucesso. Se for analisar, qualquer profissional ele é um sucesso. Nós precisamos das pessoas que são serviços gerais, do gari, ele é um sucesso. Eu observava. O que esse cara faz? Augusto Cury fala muito a respeito disso, né? Pois é, e o que esse cara faz diferente? Eu falo assim, pô, esse cara, ele vem aqui e recolhe o lixo, mas esse cara faz isso diferente do outro. Aí eu observava, eu falava assim, cara, esse cara tem um negócio diferente. Se esse cara tivesse uma oportunidade de virar o motorista do caminhão, esse cara arrebentava. Mas por que não dá oportunidade para ele? E nós temos uma coisa que é muito complexa, que as oportunidades nem sempre andam com a capacidade do nosso país. Então eu percebi isso muito cedo. Que eu falava assim, poxa, tem tanto cara ruim ganhando bem, na posição boa, e tanta gente boa, dedicada, ganhando mal e sendo, sabe, submisso, subalterno daquela pessoa. Eu comecei a perceber que nem sempre a capacidade ela acompanha a capacitação. E aí eu pensei, cara, mas isso não vai me parar. Então eu comecei a estudar, não só estudar o ensino tradicional, mas conversar com pessoas mais velhas. Eu gosto muito de conversar com pessoas mais idosas, no sentido assim, sabe? Muita experiência. Experiência, né? Pessoas jovens. Eu tenho uma empatia muito grande com criança, que a criança ela tem uma virtude, uma sinceridade nas coisas muito boas. Então, são simples e sinceras, né? E quando eu atingi um cargo, por exemplo, ou uma função que aos olhos dos outros era importante, eu pus na minha cabeça, isso não vai me paralisar. Eu não sou esse cargo. Eu tenho que ter a minha essência. Eu sou esse cara. Eu estou nesse cargo. Eu estou nessa Você função. não é um cargo. Não. Né? Você está. Não, eu sou eu. Quem me conhece sabe que eu sou isso aqui. Ó. Não faço tipo. Não gosto de frases decoradas. Nós não combinamos nada. E eu sou isso aqui. E eu gosto de pessoas. Gosto mesmo. Eu gosto de pessoas reais. Pessoas verdadeiras. Verdadeiras. Né? Sabe assim, porque eu tento, quem me conhece sabe, nós não podemos, tudo que você conseguir na sua vida, seja financeiro, seja de oportunidade, você tem que disponibilizar para o outro. Então, por exemplo, eu tenho um ídolo, eu tenho uma pessoa que eu tenho como referência na minha vida. E essa pessoa, ela chegou na minha vida muito cedo. E eu falo dessa pessoa como comportamento, eu falo dessa pessoa como referência, que é Jesus. Então eu acho que Jesus ele é o grande psicólogo, o grande administrador, ele é o cara que te ensina. E eu não estou falando de religião, estou falando da pessoa maravilhosa de Jesus. Ele é. Então, que foi maravilhoso, né? Que ele é maravilhoso, eu falo assim, que você conhece, que você consegue ver tudo isso
os ensinamentos, simplicidade, e eu pensei, falei comigo, poxa, tudo na minha vida que eu quiser, que eu conseguir, Eu posso alcançar. mas eu quero ajudar. Então, assim, o meu sonho, você vai, Regis, qual é o seu sonho? O meu sonho financeiro, se eu ganhasse dinheiro, vai ter que ser muito dinheiro. Eu queria montar, deixar meu legado, isso é uma vaidade, um hospital, algo que fosse assim, esse cara teve na vida, no mundo, ele construiu isso aqui, e ele foi embora e continua ajudando. Então, assim, eu acho que isso é eternidade. É você eternizar um sonho, eternizar, mas servindo as pessoas. Porque eu não acho justo. Marcar uma geração, né, Regis? Eu não acho justo um país tão rico como nós, tão legal, as pessoas não terem o que comer. As pessoas precisar de um exame. E eu tenho... às vezes você tem condições financeiras, 1, 2, 3 carros, e aquela pessoa precisa só de um exame. Aquela pessoa precisa só de uma oportunidade, de uma qualificação técnica. Eu acho que a gente podia proporcionar isso, sabe? Então, meu sonho, você fala, Regis, qual que é o seu sonho? Meu sonho não é ter o carro, 500 mil reais, não, se possível. Mas eu acho que o legal seria você falar assim, olha, com isso aqui eu consigo melhorar a vida de X pessoas, e essas pessoas conseguem trabalhar, gerar renda e melhorar a vida de mais tantos. Uma corrente do bem mesmo. Parece utopia, parece sonho. De pequenas situações a gente consegue fazer. Mas eu acho que precisa de ter volume. E eu vejo muitas pessoas com vontade de fazer. O acúmulo de riqueza, eu sou a favor da riqueza, do livre mercado, capitalismo, sou a favor disso. Mas eu acho assim, se você me perguntar, eu acho que você não precisa de tanto só para você. Você pode ter para você e também conseguir doar. Ajudar as pessoas, né? Doar. Eu acho assim, Regis, igual você está falando, a gente, igual você hoje, está contribuindo com a gente aqui muito na vida de muitas pessoas, contando aqui um pouco da sua história, né? Falando a respeito da sua origem humilde, né? Que passou pelas suas dificuldades, que traçou alguns planos na sua vida, para realmente chegar onde você chegou, né? Para poder hoje ter o sucesso que você tem, né? Como professor, você é professor universitário, né? Sou. Você escreveu livros. Escrevi 20 livros. 20 livros. Na área de marketing, planejamento estratégico, contabilidade, marketing pessoal, empreendedorismo e assim vai. Além disso, tem um trabalho que você falou no shopping, né? Eu sou diretor de aliança estratégica no Monte Carlo Shopping, né? Uhum. E eu venho ao longo da minha vida assim, trabalhei na área de gás e energia, trabalhei na área de saúde, fui diretor da saúde de uma cidade muito próspera aqui, que não é Betim, sem ser político, fui convidado. Só um trabalho que eu tenho muito orgulho dele, que eu participei, ao qual assim, me acrescentou muito, foi as UAIs. Essas UAIs que você tira documentação. Sim. Então, eu fui gestor das UAIs, tive grandes oportunidades então, aí vem, por exemplo, da cidadania às pessoas. Então, a palavra que eu quis dizer é cidadania. E hoje eu trabalho num lugar que eu amo, que eu gosto, que lido com muitas pessoas. E eu acho que quando a gente fala assim, eu escuto muito isso, né? Você é um cara inteligente. Não, acho que inteligência, ela todos nós temos. O que você precisa de potencializar. Em que você está potencializando o seu conhecimento? Qual que é o seu foco? Eu falo assim, Regis, que eu mesmo, quando comecei a virar essa chave na minha vida, sabe? De realmente voltar para buscar conhecimento, a estudar mesmo, né? Nos aperfeiçoar. Eu acho que todo ser humano ele tem que ter isso com ele, que ele tem que aperfeiçoar. Nós vivemos um sistema de melhoria contínua, né? Que é um sistema Kaizen. Eu adotei isso para a minha vida. Que é hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então, assim, quando eu adotei isso para a minha vida, eu vejo o seguinte, que o que mudou? Na verdade, muita coisa do que eu já conhecia, eu já tinha um conhecimento, mas faltava a maneira certa de organizar. Isso. Porque a pessoa adquire conhecimento vivendo, né? Tem pessoas que ela nunca estudou, mas ela tem o conhecimento, mas ela não tem acesso a essa informação. E quando ela estuda, ela organiza isso na cabeça dela. Eu sintetizo isso da seguinte forma, eu falo assim, olha, é como se eu tivesse, imagina um quarto todo desorganizado. É a pessoa que não estuda. Ela tem o conhecimento, mas está tudo ali, tudo desorganizado, os compartimentos tudo fora. Quando ela começa a estudar, vai acontecendo como se fosse uma faxina. Ela vai organizando os compartimentos. Isso aqui, isso aqui ali. As caixinhas, né? Exato. Então vai acontecendo isso. Então, de uma forma simples, é isso que acontece na vida das pessoas, quando as pessoas começam a estudar. O tal de... E a gente não pode parar de estudar, né? Inteligência emocional. Às vezes você é inteligente,
mas você não tem a capacidade de... Você falou, ó, o quarto desorganizado. Exemplo, um dia tem, né, 24 horas. Você teve quanto tempo ruim no seu dia? 1 minuto, 10 minutos, 1 hora. Eu te pergunto, seu dia foi bom? Não, foi péssimo. Cara, mas as outras 23 horas? 23 horas e meia, 23 horas e 40 então, minutos. a gente às vezes vira e fala assim, como é que foi esse ano? Nossa, doido que o ano acaba, mas só foi ruim. Então nós estamos vivendo hoje na velocidade, Thiago, que a gente não para, você tem um agora. Você não tem um amanhã, amanhã é uma promessa. Não é isso? Então a música diz assim, mas é claro que o sol vai nascer. Isso não nascer. Nós temos uma certeza que vai nascer pela fé, pela convicção, mas pode não acontecer. Mas olha só, nós temos o agora. E o que você faz com o seu agora? E o passado, ele é só referência. Exemplo, o conhecimento, a inteligência é tão relativo. Como é que um rapaz, um senhor do campo, da roça, ele olha e fala assim, vai chover, e chove? Verdade. Ele não tem um aparelho. Ele não tem... Cara, isso é sabedoria. Então, assim, a gente não... Ele olha pro tempo, né? Cara... meu pai mesmo, às vezes a gente olha e fala assim, a lua tá pedindo água. Eu falei, mas como assim? Então, aí eu digo assim pra você, um grande princípio de sabedoria é você não achar que só o ensino da academia é suficiente. Não. Porque aí é arrogância. É verdade. Nós temos, quando eu falo, eu gosto de conversar com vários tipos de pessoas, porque todo mundo tem seu conhecimento, tem sua bagagem. Então, até daquilo que você fala, leite com manga faz mal. Você olha, você sabe, cientificamente não faz mal. Mas você vira e fala assim, puxa vida, tem uma história aí. Então, você ouve, aí você tem a oportunidade até de conversar com essa pessoa e explicar, não faz mal. Agora, ele te conta coisas que você também não sabia, acrescenta. Então, eu gosto muito de contos populares, mineiro principalmente. Dá o passo, tamanho da perna. Olha que isso é economia. Economia. Não é isso? Economia, administração. São linguagens diferentes, mas é economia. Então, assim, mede a água com fubá. Ou seja, cara, isso que é a coisa mais... E outra coisa, inteligência é adaptar a linguagem para o seu público. Então, por exemplo, eu dou palestra em alguns lugares, algumas empresas, alguns ambientes escolares. E a primeira coisa que eu faço, eu não gosto, em empresa, de saber o que está acontecendo. Eu chego lá e dou minha palestra. E eu escuto, nossa, parece que você estava aqui, falou as coisas que precisava de ouvir. Mas eu observo. Então eu observo a idade, eu observo a cultura, eu observo o nível de entendimento. Aí eu vou adaptando a minha linguagem àquele público. Então, você falou do Augusto Cury, né? Eu já li algumas coisas dele, já vi o filme lá, Vendedor de Sonhos, se não me engano, que eu acho também um homem fantástico. Fantástico, né? Você falou, você consome o quê? Eu vou te falar pra você. Eu consumo tudo, até me falar o que eu não gosto. Mas olha só, eu gosto do Marcelo Cortella, também gosto muito. Do Pondé, do Karnal, eu gosto do Augusto Cury, que é uma outra pegada, mas eu gosto. E uma coisa importante que eu tenho comigo assim, o que eu estou fornecendo, o serviço que eu estou ofertando, eu gostaria de consumi-lo? O que eu estou falando aqui, eu gostaria de ouvir? Eu levarei para minha casa? Então, pronto, esse é um ponto de partida meu. E eu gosto de interagir, relacionamento, conhecer pessoas. Por exemplo, eu tenho os meus ex-alunos, que eu sinto muita falta. Cara, acaba o semestre, me dá uma tristeza, porque às vezes o cara está formando, não volta mais, eu não vou dar aula mais para eles. Eu me apego às pessoas. Esse ano, talvez, se fosse uma inteligência emocional, é muito importante saber quem somos nós. Então, você quer ser um empreendedor, primeira coisa, não é porque deu certo para o vizinho, vai dar certo para você. Não é porque o cara está ganhando dinheiro lá que você vai ganhar dinheiro aqui. Isso é uma ambição. Você estudou o mercado, você olhou, você consegue tocar o negócio sozinho? Muitas vezes o empreendedor ele é um sonhador. E é fantástico ser assim, ele teve a ideia. Mas quem vai tocar é outra pessoa. Então você tem que ter humildade e falar assim, olha, eu vou pagar um salário digno dessa pessoa, ele vai ser o meu marketing, ele vai ser o meu gestor, eu tive a ideia. Esse cara negocia melhor do que eu. Eu falo muito isso comigo mesmo, sabe? Porque aqui mesmo eu falo com as pessoas, eu sou um cara muito de ideia, eu sou um sonhador. Só que às vezes eu tenho dificuldade em colocar aquilo que eu tenho como um projeto. Isso. Mas eu identifiquei isso. Então o que eu faço? Eu nem tento projetar. Eu conto, né? Eu chego para uma pessoa que trabalha com a gente e falo, amigo, eu tô com uma ideia assim, se assada. Aquela pessoa vai colocar aquilo como um projeto. E aí vai estudar se a viabilidade de implantar aquele projeto, se é viável, se não é. Tangibilizar. Então tem coisa que a gente coloca em prática e tem outras que realmente a gente vê que naquele momento às vezes não é viável. Então essa é importante a gente se conhecer e saber, né, até onde eu posso ir e ter pessoas do seu lado ali para poder te ajudar. É um brainstorm, né? Você vai sentar com pessoas e falar, olha, tem que testar de ideias, como é que é o negócio? E detalhe, tem coisa que é possível fazer agora, tem coisa que não é possível fazer agora, tem coisa que vai ser possível daqui a 10 anos. Então assim, e a questão da resiliência.
que é a capacidade que você tem de voltar ao seu estado emocional natural. Exemplo, tô com raiva, você fica com raiva o dia inteiro. Você tá alegre, fica rindo o dia inteiro, não é isso? Não, excesso atrapalha, volto. Durante o dia, você atende várias pessoas, com vários humores, com várias personalidades. Então você tem que ir lá e voltar, e não perder o foco. Então você está falando assim, que é muito importante. Nós somos seres diferentes. Então eu observo muito assim, quem é o melhor jogador do time de futebol? Geralmente tem um cara que faz mais gol, o goleiro pega pênalti, ele destaca. Mas se você vai olhar, você observa, é uma harmonia. Time de vôlei é a mesma coisa. Tem o cara que levanta e tem o cara que vira todas as bolas. Mas sem aquela pessoa lá, aquele jogador... Sem o time, né? Não tem como. Então, não vira, né? Então, uma empresa, sem demagogia, é quando você tem essa visão de conjunto, que quem atende o telefone, que fala o nome da sua empresa, com um tom de voz alegre, realmente já está falando bom dia, para a pessoa que vai lá fechar um contrato com um mega supermercado, com a mega empresa, é a mesma coisa, a vitória é de todo mundo. Mas nós temos um problema no mundo capitalista. A gente classifica as pessoas pelo salário. E a gente começa a dar valor a essa pessoa pelo... Qual que é o seu cargo? E muitas vezes tem algumas cidades aí que nós precisamos de falar, que é assim, você é filho de quem? Você veio de onde? Não é isso? É meio colonialismo. Não, o importante é quem é você. Pô, superação. Assim, 2 jovens, não me consideram jovens, você também falando de negócio. Olha que legal. Isso, há tempos atrás, seria impensado. Jamais nós teríamos um veículo de comunicação como a Rede Globo. Nós não teríamos acesso. Hoje nós temos acesso de conversar. Através da internet, né? E ninguém está ensinando nada a ninguém aqui. O que nós estamos falando aqui? Todo mundo já sabe. Então, se você puder falar assim, se for sobre ideias, o Einstein falava assim, Einstein, você é inteligente. Não, as ideias estão soltas. Eu só peguei a minha. Então, a mesma coisa. Você está pegando a sua, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Então, se eu acho caro comprar um livro no teatro, no cinema, eu acho caro sentar com um amigo meu numa mesa e bater um papo, é tempo perdido, 1 hora, 2 horas? Então, realmente, suas prioridades estão precisando de rever. Agora, e às vezes rever até as amizades, né? Tipo assim, às vezes as pessoas que estão ali compondo o seu ciclo de amizade que precisam ser substituídas. E até parentes, tá? É realidade, é verdade. O que mata seus sonhos muitas vezes são aquelas pessoas que você mais gosta. Não é isso? Sim. Regis, o que acontece? Falando até de uma coisa muito importante que você falou. Se for olhar, eu vou dizer aí, talvez 8 anos atrás, se a gente falasse de uma oportunidade dessa, da gente discutir uma ideia dessa, igual a gente está aqui, né, trabalhando assim, um bate-papo aqui, tendo outras pessoas tendo a oportunidade de estar ouvindo, era impensado, né? Gerar essa oportunidade para tantas pessoas que podem estar nos assistindo, né, estar compartilhando das mesmas ideias que a gente, isso era impensado. Ao mesmo tempo que eu vejo isso como uma grande oportunidade, conforme isso que a gente está falando, isso hoje já tem gerado também preocupações, né, para muitas pessoas. Porque ao mesmo tempo que isso abre portas, ouve-se falar também que estão fechando muitas portas, né? Portas de emprego, por causa da inteligência artificial, né? E como que você vê isso, né? Como professor, como uma pessoa que está antenada, né? Nesse mundo aí da inteligência artificial também. Como é que você vê isso, Regis? Qual o recado que você deixa aí para as pessoas, né? Que estão, às vezes, preocupadas com seus empregos? O que você tem a dizer aí pra gente aí? Olha, como que você vê isso aí, né? Eu acho assim, Deus nos dotou no mundo animal, né? Vamos pegar no reino animal, como o único ser que ri, chora e que tem pensamentos racionais. Talvez nós estejamos terceirizando muito para a tecnologia, coisas que é do ser humano. Então, por exemplo, é notório, e é estudo científico sobre isso, que essa geração, depois de várias gerações, cientificamente falando, diminuiu o seu coeficiente de inteligência. Então, de novo, o que nós estamos produzindo na cultura, na música, isso reflete na faculdade, isso reflete no dia a dia. Então, vamos pensar, se você voltar um tempo atrás, como eram os nossos programas de televisão, como é que eram os nossos humoristas, como era o diálogo, até dos nossos políticos. Então, hoje nós estamos com a superficialidade na conversa. Tem solução para tudo, lacração para tudo, todo mundo tem um celular na mão e tem soluções e aponta só o erro, não aponta a solução. Ninguém aponta, eu acho que a estrada está assim, tem que fazer assim. Não, eu mostro o buraco e não mostro como fazer para tapá-lo. Eu acho que o ser humano, nós somos seres sociais.
Nós temos que conversar, nós temos que fazer matemática. Quanto que é 2 mais 2? Hoje você pergunta, pera só um minutinho, pega o celular e vou fazer a conta. Nós estamos vivendo nesse nível mesmo, viu? Isso é assustador. Assustador. Em sala de aula, por exemplo, no dia a dia, Google. A pessoa está com o telefone. O que é isso? Isso não é conhecimento. Isso aí é a fonte. Conhecimento, você não vai saber tudo. Mas até organicamente falando, para o seu cérebro, você tem que ler alguma coisa, tem que fazer conta, você tem que saber dividir, multiplicar, ter um português, tentar aprender algo, ler coisas diferentes. É normal hoje a geração ler uma palavra difícil e não procura conhecimento. Que falou que tinha medo, né, da tecnologia quando ela substituísse as pessoas de pensar. Tem um cara muito inteligente que falou isso, eu não lembro quem. O Elon Musk tem falado, o próprio Bill Isso Gates tem acontecido, né? Então pensa assim, a tecnologia é uma ferramenta. O carro vai ser autônomo, o metrô já é autônomo, ok, mas aí gerou o emprego. Então nós temos uma população que só cresce, 7,5 bilhões, vai chegar a 8 bilhões, aonde a tecnologia ela está tomando lugares, por exemplo, você pega na indústria. Antigamente você tinha lá X número de pessoas fazendo um trabalho, você tem menos X. E o que vai acontecer com isso? Vai acontecer, e o que está acontecendo, depressão, que é uma área que eu acho que tem que se falar muito, suicídio, depressão, desvalorização humana, baixa autoestima, aonde pega um pai que fica desempregado, uma mãe que está desempregada, como que ela se sente? Então, novas formas de trabalho vão surgir, já estão surgindo. Mas com essa tecnologia, áreas, por exemplo, áreas de marketing, de comunicação, você vai ter a inteligência artificial substituindo isso. Vai se criar novos postos de trabalho tão rápido? Não sei. Mas o que está acontecendo com a geração que não conversa, uma geração que não interage, uma geração que ela não desenvolve o cuidar do outro? Então, exemplo, a área da saúde é uma área que vai crescer, porque nós estamos ficando uma sociedade envelhecida, uma sociedade com problemas de saúde, problemas emocionais. Psicologia vai crescer muito. Agora, eu tenho medo, assim, eu não sei se vai gerar tantos empregos como os que estão se findando. Porque os carros vão ser autônomos, né? É o que se diz. Um país como o nosso, que tem uma diferença social muito grande, creio eu que os grandes centros, ok. No interior ainda vai demorar, mas isso vai acontecer. Nos últimos 30 anos, nunca se cresceu tanto a tecnologia. Lembrando que há pessoas que têm 20 anos de idade, 18 anos, acreditam que o mundo sempre teve o Google. O Google tem 22 anos. Ou seja, imagina o mundo sem o Google. Não é isso? Sem internet. Então, eu sou da geração que eu ia na biblioteca tirar um mapa. Eu sou da geração que eu ligava para você e falava assim, ó, eu vou te ligar hoje 4 horas da tarde. Você tinha que esperar 4 horas, ir pro orelhão, ou esperar um telefone fixo. Tinha aquela fila, né? No orelhão, tô esperando uma ligação aqui. Pode me ajudar? Hoje, 30 segundos, eu mando um zap para você, você não me responde, eu já fico ansioso. Insatisfeito com você. Estou insatisfeito. Então, respondendo assim e analisando, é uma questão social. E os governos têm que pensar nisso. E você sabe uma coisa, Regis? Você falou, né? Nós não estamos aqui falando de religião, mas eu também, como você, tive o privilégio de ser apresentado a essa pessoa maravilhosa de Jesus, né? Muito novo, e ele tem nos norteado também. E eu vejo que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo número 24, a respeito disso, né? O que você está trazendo isso, traz até um alerta para a gente, né? Igual, repito, nós não estamos aqui falando de religião, mas eu tenho a Bíblia como meu manual de fé e de prática. Entendi. Então, assim, eu creio nisso. E lá ele vai falar a respeito disso, cara, do que você está falando, do que nós estamos vendo acontecer no mundo. Nós estamos fazendo uma análise do que está acontecendo no mundo e o que a Bíblia vai mostrar para a gente como a falta do amor, né? O amor entre as pessoas, entre um preocupar com o outro. Eu me preocupar com o seu bem-estar, eu não estou preocupado com isso, eu quero saber o que vai me dar mais lucro. Eu colocar, por exemplo, que seja um robô, que seja alguma coisa para poder fazer o que você fazia, ou 10 pessoas fazem, eu não estou preocupado com isso. Então isso é, assim, uma coisa para a gente poder estar analisando isso aí, né, cara? Porque realmente é muito sério isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Olha só, hein? Você acha que quando falta esgoto na periferia, água potável, quando falta escola, quando falta médico, quando a pessoa está sentindo dor, quando ela morre porque é falta de dinheiro? Não. Isso é um descaso. Então né? vamos lá. Você acha que isso é cristão? Não, de forma alguma. Então quando o empresário paga um salário ruim, quando ele podia pagar mais,
Quando a pessoa pega 3 horas e meia, sai de casa, pega 2 ônibus, chega cansado no trabalho, não tem uma cozinha decente para ele comer, não tem uma água decente para ele tomar no calor que está fazendo. Isso é decente? Isso é cristão? Então, o país nosso não vive uma crise financeira. Desde que eu sou criança, o Brasil está em crise. Hiperinflação, e o Brasil está sempre crescendo. O problema do Brasil é uma questão ética. É onde você não olha para o lado, como você disse, e fala assim, cara, se eu sou do poder público, eu tenho mais esgoto. É minha obrigação. Essa pessoa não pode ter um verme que vai causar uma dor nessa criança, nessa pessoa, porque eu tenho verba para isso. Eu não posso ser um empresário que eu pode tirar a vida dela, né? Eu poluo o ar e poluo o rio, sendo que podia muito bem arrumar um filtro que custa um pouco mais, mas eu quero ganhar mais e não faço. É um parque. Então, eu acho assim, se nós fizermos, e tem muito empresário fazendo, muito político fazendo, porque se não estivesse fazendo, nós estaríamos no caos. Eu não sou daquele pensamento assim, que o político é ruim e que o empresário só pensa em lucro, não. Eu acho que tem empresário que só pensa em lucro, tem político ruim. Mas tem muito político bom e muito empresário bom. Me mostra. É só você olhar nos últimos 30 anos que o Brasil, Constituição de 88, o SUS e tantas outras conquistas, Plano Real. Então, assim, tem muita coisa boa. E nós temos que começar a olhar no nosso meio, pensar global é o quê? Olhar o que está acontecendo fora e agir local. Tem muita coisa boa acontecendo. E eu vou terminar essa fala dizendo para você o seguinte. Nós temos muita tecnologia, não é isso? Inteligência artificial, vai chegar, vai fazer, robô, você vai ter uma empregada e tal. Beleza. O ser humano evolui como a tecnologia? Nós temos uma guerra na Europa. Pelo contrário, né? No lugar mais civilizado do mundo, nós temos uma guerra. Nós temos guerra na África, nós temos fome no mundo. Então eu digo, será que o ser humano só está desenvolvendo tecnologias e ele não está aprendendo? Porque nós tínhamos que usar essa tecnologia, essa riqueza, essa prosperidade, para nós darmos comida, assistência social, melhoria de moradia, para todo mundo. De forma que nós usássemos isso para socializar, eu não estou falando de comunismo aqui, socializar o conhecimento, as vacinas, socializar a saúde, socializar de uma forma que é onde as pessoas tivessem mais acesso. Nós temos pessoas que catam lixo. Ou de verdade tivessem acesso. Né? Nós estamos guerreando. Nós temos um preço de alimento caro no mundo de petróleo, porque a Rússia e a Ucrânia estão lutando. E de forma indireta está quem lá? Está os Estados Unidos e outros países. Então, ou seja, com toda a tecnologia, o homem, eu te pergunto, será que o homem, com tudo isso, ele vai à Lua, vai cair a Marte, colonizar Marte? Nós estamos preparados mesmo? Como nós não estamos cuidando direito nem do nosso planeta. Olha, eu acho que nós vamos colocar uma mega máquina daqui a pouco, que ela vai gerenciar o trânsito e gerenciar nossas vidas. Porque nós não damos conta nem de conversar com o nosso vizinho. De chegar no cara e falar assim, olha, essa divisa aí, não vamos brigar por isso não, vamos matar por isso não, vamos entrar num acordo? Nós, Thiago, precisamos de aprender uma coisa. Nós não acreditamos na justiça, a gente acredita na vingança. Por isso nós temos guerra. Quando a gente começar a entender que nós somos perenes, que nós somos, temos um dado de validade, a gente vai, muitas coisas que nós damos muito valor, a gente vai ver e falar assim, cara, o que eu vou deixar de legado? A palavra quer ser empreendedor, montar um negócio, ganhar dinheiro, viver bem, ok, mas deixa um legado. Deixa uma empresa para os seus filhos, para a sociedade, e que você deixe algo de bom. Eu acho que é isso que é o pensamento. Que faz diferença, né? Eu vejo isso dessa forma também. Sabe, Rez, eu acredito muito em pessoas, né? Igual você falou, eu vejo o próprio Jesus mesmo, escolheu pessoas difíceis e treinou elas, né? Então ele é para nós um exemplo mesmo, de fato. E, então, assim, eu acredito muito em pessoas. Então, eu vejo que quando nós nos colocamos ou nos dispomos realmente em transformar a vida de pessoas, eu acredito que acontece algo extraordinário no mundo espiritual. E acredito muito, assim, que tem muitas pessoas que não têm essa consciência, né, que nós somos, de fato, seres espirituais encarnados. Nós não somos um corpo e temos um espírito, ao contrário, nós somos espirituais, né, ou espírito, e temos um corpo, é diferente. Então, o nosso comportamento, ele tem que ser mais espiritual. Então, a gente tem que ter mais preocupação uns com os outros, né? Preocupar mais em ser útil na vida das pessoas, fazer sentido na vida das pessoas. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade com isso. Né? Ô, Vitor, uma coisa importante é o seguinte, Jesus, né, você falou de Jesus, ele falou o seguinte, nós não somos pastores, não, Amai uns aos outros como vos amei, né? E a Deus sobre todas as coisas.
Então, assim, ele falou uma coisa que eu gosto, assim, ó, trate um pequenininho desse aqui, né, você está me tratando bem. E eu acho que a gente precisa entender que, você falou, nós somos espirituais. E buscar o espiritual, qualquer que seja, nós falamos de Jesus. Tem pessoas que é o Buda, tem outras pessoas que são outras matrizes espirituais. Amém. Agora, eu acho que a gente tem que praticar o bem e tudo que você fizer, exemplo, eu estava vendo, assistam uma sugestão de filme aqui, Oppenheimer, né? O cara que criou a bomba atômica. O cara criou um legado, o cara criou uma tecnologia e ele arrependeu, porque criou uma bomba e ele falou, poxa, cara, todo meu estudo, todo meu esforço, olha o que as pessoas estão usando para destruir. Então, imagine você cria um produto, você cria a cura do câncer, você descobre a cura do câncer, você descobre uma coisa e fala, cara, eu contribuí com isso aqui. Então, eu acho que esse você fala assim, eu quero entrar para a história. Todos os dias nós entramos para a história, de um jeito ou de outro. Você pode entrar para a história da sua empresa, da sua cidade, não trabalhando, não jogando papel no chão, você contribuindo, às vezes, não degradando a sua cidade. Às vezes a prefeitura vai lá, planta lá um jardim, você arranca a planta para levar para casa. Você vai no parque do Rola Moça, você pega a planta, pega a pedra, ou seja, nós temos que entender que outras gerações, o princípio de sustentabilidade, elas também precisam de ver e conhecer o que nós vemos. O que nós estamos vendo e conhecendo. Né? E também mudar. Nossa relação com o dinheiro, nossa relação com o lixo, nossa relação com as pessoas. Então, assim, não é normal você trabalhar numa empresa ou numa escola e você ir para sua casa, tem o básico, água encanada, você tem luz elétrica, você tem um banho quente. E aquela pessoa chega em casa, ele anda 3 horas, 2 horas, chega em casa, ele não tem uma mínima estrutura. E você cobra dessa pessoa o mesmo desenvolvimento. Então, assim, nós que estamos aqui, nós temos que olhar mais para o próximo. Eu sei que às vezes tem algumas pessoas que falam, esse papo aí é um papo de comunista. Eu não sou comunista, pelo contrário. Sim. Mas Jesus olhava. Sim, com certeza. Né? Jesus, ele tinha essa preocupação, né? E ele é um exemplo de vida para nós, né? Pelo menos para mim e para você também, como você falou. Então, nós estamos falando de coisas que faz sentido para a gente. Se faz sentido para essa pessoa que nos ouve também, que bênção, né? Mas assim, acredito que o exemplo dele, eu vejo um dia um cara falou comigo uma coisa muito importante, só para a gente, né? Nós estamos chegando aqui nos minutos finais aqui, mas é uma coisa muito importante que ele falou comigo, que a Bíblia, quando ela não salva, para quem não acredita na Bíblia para salvar, ela educa. Né? Então, se a pessoa lê a Bíblia, ela vai ser um ser humano melhor, como um livro mesmo de aprendizado. Um manual, né? Um manual, exatamente. Quando você compra uma televisão, ela vem com um manual. Todo equipamento eletrônico, né, ou até mesmo igual essa prateleira que nós compramos, vem com um manual de instrução, como que funciona, como que você faz para poder montar. E o ser humano também tem um manual, no meu entendimento, que é a Bíblia. Então, a Bíblia, quando ela não salva, para quem não acredita que a Bíblia é para salvar, ela educa. Então, se a pessoa não acredita para salvar, para salvação, acredita e leia como um manual de instrução para o ser humano. Eu acho assim, que todos nós temos referências, né? Então, por exemplo, você tem que ter uma referência de pessoas, referência, por exemplo, do poder público, você tem que ter referência, e nós estamos perdendo isso. Então, assim, você fala um pastor, você fala um político? Não, mas tem muita gente legal. E um padre, né? Um padre, eu estudei escola de padre, estudei 5 anos com um padre, foi maravilhoso a minha educação, e um padre me ensinou uma coisa importante, ele falou comigo assim, um provérbio, ele falou, olha, quando você chegar num lugar, não se apressa a sentar nos primeiros lugares, não, sente mais atrás, que alguém chega e fala, Regis, sente mais à frente, vai te honrar. Você chega e senta na frente, a pessoa fala com você, senta lá atrás, que esse lugar aí é duvido. Você vai ficar sem graça. Então, assim... Que top! Tá na Bíblia, é Provérbios. Eu acho que é Provérbio 2 ou 3. Então, ou seja, o que é importante, nós falamos, né, perpassamos vários assuntos aqui, por isso que podcast é legal. Falamos de empreendedorismo, falamos de religião, economia, falamos de Jesus, da Bíblia, de guerra. Mas o que é legal? Quer deixar um recado. Nós não somos melhores nem mais inteligentes que ninguém. Mas você imagina, cara, se você potencializa uma cidade igual Betim, Contagem, esse cinturão de pessoas, Igarapé, Mateus Lemos, e dá oportunidade. Eu acho que a palavra é oportunizar para as pessoas em qualquer área. Cara, e aí eu vou falar também para as pessoas se prepararem para isso, né? Para elas terem sorte. Porque eu vejo assim, que a sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado, né? Tem gente que está esperando a sorte, mas não se prepara. Tipo assim, então a oportunidade, que nós estamos falando de pessoas, geradores de oportunidade, encontra alguém que está o quê?
preparado. Aí pronto. Aí deu sorte. É o produto É o para o produto. consumidor certo. Ô, Regis, quero te agradecer, meu irmão, por essa oportunidade aqui de estar contando um pouco mais da sua história, tá? Muito obrigado mesmo. Nós trouxemos aqui uma lembrança para você, tá? Muito obrigado. Trouxemos uma lembrança aí para você. Vou tirar e mostrar aqui, porque olha que linda. Muito obrigado. Personalizado. Eu me sinto premiado e lisonjeado de estar aqui, porque eu acho assim que o brasileiro, de modo geral, ele é um cara que precisa de oportunidade, ele é criativo. Mas nós temos um grande problema. Eu conheço alguns lugares, assim, algumas culturas, algumas pessoas, nós falamos muito mal de nós. Nós mostramos muito nosso lado ruim. Você pega um exemplo, um argentino, ele fala mal entre eles. Eles não falam mal do país deles para o outro. E nós estamos aqui, às vezes, esses caras estão falando de besteira, isso é utopia, não é? Eu vejo desde o cara que vende picolé, a pessoa que está ali trabalhando ali na rua, no sol quente quando está aí, e a gente poderia, às vezes, o cara está te entregando um panfleto, você não abre nem o vidro. É verdade. O ser humano está ali trabalhando, eu pego todos, jogo dentro do meu carro, eu aprendi, não fazia, tá? Não estou falando que eu não pegava. Uhum. Depois que um dia um cara falou, cara, já parou pra pensar, esses caras estão trabalhando. E a gente, às vezes, está dificultando a vida da pessoa. Esse é o semelhante, cara. Ele está trabalhando. Pega lá, joga dentro do seu carro, depois você joga no lixo. Então, assim, se a gente vê esse cuidado, uma palavra que nós falamos, empatia. De que a gente tiver empatia mesmo. De ter amor, não. Empatia. Com o outro, com as coisas do outro, que dá trabalho fazer isso aqui, que dá trabalho, você fala, cara, eu vou valorizar mais um pouquinho. Então, eu acho que esse é o recado. Eu que agradeço, de verdade, eu aprendi muito aqui, eu cresci muito, e toda vez que eu for chamado e puder contribuir, é só me chamar. E essa foi a primeira de muitas aí, você falar mais dos seus livros também. É um prazer. Né? Trazer aqui para nós poder estar conhecendo também. E não vai faltar oportunidade, não. Vai não. É isso, Regis? Obrigado. Obrigado você, viu, meu irmão? Tamo junto. Mais uma vez, muito obrigado. Ok? Deus